Convidamos a advogada trabalhista Raquel Rieger para responder essas perguntas. Raquel, seja bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada. Vamos para a nossa primeira pergunta? É do Facebook. É a Luziane Freitas. Ela fala: tive câncer de tireoide e já consegui sacar o FGTS. Hoje faço o acompanhamento. Tentei sacar novamente o fundo e foi negado, informando que só era liberado quando não há cura. Procede ou não? Ela quer saber se pode requerer judicialmente. Pois então, a lei do FGTS, ela prevê casos específicos em que o trabalhador pode utilizar, então, seus depósitos de FGTS que estão na conta vinculada. Os casos de câncer estão ali exatamente previstos, assim como casos de HIV, por exemplo. E até mesmo doentes já em fase terminal. O que acontece é que, se não houver um laudo médico dizendo que essa doença continua a existir, pode haver aí uma negativa da Caixa Econômica Federal, que é quem administra os depósitos em relação a esses saques. É isso. Nossa segunda pergunta é da Fernanda Lima. Ela fala: se o trabalhador decidir abrir a própria empresa e mesmo assim continuar empregado, ele perde o direito ao FGTS? Pois então, na pergunta da Fernanda, o que acontece é o seguinte: se o vínculo de emprego continuar, então os depósitos de FGTS continuam também a serem depositados. Se a pessoa deixa de ser uma empregada e aí se torna proprietária de uma empresa, aí ela é uma autônoma e, no caso, não vai haver o direito ao FGTS. É isso. Vamos para a próxima. Anderson Salles. O que a pessoa deve fazer quando o FGTS está sendo recolhido, mas não está sendo depositado? Se não está havendo depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica e ele precisa ir até uma agência da Caixa e verificar esse extrato, se está havendo esse pagamento ou não, se não for possível resolver de uma forma administrativa, conversando com o seu patrão, aí é preciso que você entre com uma reclamação trabalhista para cobrar, então, esses depósitos. O que é importante salientar aí é que, pela lei do FGTS, a prescrição para cobrar esses depósitos não realizados, ela era de 30 anos. Ou seja, naqueles vínculos de trabalho bem longos, o trabalhador tinha mais tempo para cobrar esses depósitos. A partir do final de 2014, o STF decidiu que essa prescrição é apenas de 5 anos. E por quê? Porque o FGTS, os depósitos de FGTS, são considerados parcelas trabalhistas. E se a prescrição, o tempo que o trabalhador tem para exercitar, para exercer o seu direito, é de 5 anos, então essa prescrição deveria de ser de 5 anos. Então, esse é um alerta que eu faço, que as pessoas realmente verifiquem seus extratos e cobrem logo, caso não esteja acontecendo. Nossa próxima pergunta é sobre a revisão. A Laís Souza quer saber quem pode pedir a revisão do FGTS. Durante um bom tempo, especificamente desde 99 até 2013, a TR, que é a taxa referencial, que a lei do FGTS previa como correção para esses valores que estão lá depositados na Caixa Econômica, ela praticamente zerou, ou então ficou bem abaixo da inflação. Então, na verdade, quem tinha um vínculo de emprego, uma carteira, sua carteira de trabalho assinado, nesse período, desde 99 para cá, pode requerer, então, a revisão desses depósitos de FGTS com base em um índice que seja diferente da TR, que seja maior do que a TR. Agora, essa discussão, ela está, por enquanto, aguardando julgamento no STJ, porque houve um recurso repetitivo e, por enquanto, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer em relação a esse índice. É isso. Nossa próxima pergunta é do Avelásio. Estou de licença há mais ou menos 1 ano. A empresa continuará a pagar o meu FGTS? Aí a resposta, infelizmente, é depende. E depende de quê? Da natureza desse afastamento do Evilásio. Se o Evilásio sofreu um acidente de trabalho, aí o empregador dele, o patrão dele, é obrigado, sim, a continuar a fazer os depósitos de FGTS. Se for um auxílio-doença, que é uma outra modalidade de afastamento, aí esses depósitos não são devidos. Então, tem que ver a natureza desse afastamento dele. Nossa próxima pergunta é sobre a aposentadoria e envolve a aposentadoria por invalidez. A Sassa quer saber como que faço para sacar o FGTS.
no caso da aposentadoria por invalidez? A aposentadoria, segundo a lei do FGTS, é uma das modalidades para se fazer a movimentação, então, dos valores que estão lá depositados. E aí, sim, ele precisa ir até a Caixa Econômica Federal, levar consigo o documento do INSS que comprova que ele está aposentado por invalidez, e aí ele pode fazer a movimentação, então, desses valores. É isso. A próxima pergunta é da Elizabeth. Ela explica a situação dela, ela fala, a Elizabeth fala que trabalhou 30 anos no serviço público e se aposentou. E quando foi sacar o FGTS, não tinha nada para receber. O que ela deve fazer? É aquela mesma situação no início? Na verdade, aí a gente precisava saber se a Elizabeth, se ela era servidora pública, e aí servidores públicos não têm direito a FGTS. Ou se ela era uma empregada pública, ou seja, se trabalhava numa empresa pública regida pela CLT. Todo trabalhador com carteira assinada, regido pela CLT, tem direito ao FGTS. E se ele não foi depositado, então tem que entrar com uma reclamação trabalhista para cobrar esses depósitos. Aí vale de novo aquele alerta. O prazo agora é de 5 anos. A lei previa antes que era de 30 anos. Então, no caso dela, que tinha um vínculo tão longo, se ela for realmente uma empregada de uma empresa pública, ela tem que entrar com uma reclamação trabalhista o mais rápido possível para cobrar, porque ela só terá o direito aí nos últimos 5 anos, infelizmente. É isso, Raquel. Muito obrigado por esclarecer todas essas dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Eu que agradeço o convite.